E aí, o podcast Sou Filho tá no ar, nos estúdios da Star 7 Produções, com meu amigo Marcelo Aderbal, juntos fazendo acontecer esse novo podcast, né? Comigo, Alex Cunha. É um prazer enorme estar aqui com você, que já me acompanha por diversos outros projetos, né? E agora nós estamos nesse projeto que eu tenho certeza vai abençoar muitas vidas, porque esse é o intuito do Sou Filho Podcast. E hoje, para estrear, né? Estrear com tudo, eu tenho aqui, já que nós estamos falando de política, estamos prestes aí a eleger, né, os próximos candidatos que vão governar o nosso país nos próximos anos. Eu trouxe comigo ele, Thiago Manzoni, né? Comigo aqui, Thiago Manzoni, ele que está pré-candidato a deputado distrital. É um prazer enorme, Thiago, receber você aqui nos estúdios do Sou Filho, da Star 7 Produções. Alex, prazer é meu, obrigado pelo convite, estou feliz e honrado de ser o primeiro, de estar fazendo essa estreia aqui do Sou Filho. Estou feliz de poder estar aqui com o Marcelo, com o Aderbal, e vamos em frente, vamos ver o que Deus tem para nós hoje. É isso aí. Então assim, vai ser um papo bem descontraído, né? A gente espera que a gente possa aprender também muito aqui. Eu tenho certeza que o Thiago tem muitas coisas para nos passar, né? Ele com essa caminhada na política e cristão, porque para quem não sabe, Thiago Manzoni também é pastor, né? Filho aí de pastor, ele que vai contar um pouquinho da sua história pra gente. E pra começar, Thiago, começa falando aí como foi sua infância, você que cresceu em um lar cristão. Conta aí quem é Thiago Manzoni, quem é esse filho Thiago Manzoni, né? Legal, cara. Primeiro, assim, minha família é toda do Rio de Janeiro e eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Meus pais se casaram, passaram no concurso do Banco do Brasil e tomaram posse numa cidade pequenininha no interior de Mato Grosso do Sul chamada Maracaju. E lá eu passei os 10 primeiros meses da minha vida. Quando eu tinha 10 meses, eles conseguiram transferência para o Rio de Janeiro de volta. Morei no Rio de Janeiro até 6 anos de idade, até fevereiro de 1990, quando a minha família veio aqui para Brasília, e isso faz 32 anos. Então, há 32 anos eu moro aqui, tenho 38, né? Portanto, e moro aqui. Minha infância, cara, eu posso dizer que eu fui feliz demais, porque graças a Deus eu cresci num lar que era um ambiente saudável. Meus pais sempre se respeitaram e nos respeitaram, então a gente cresceu num ambiente onde não tinha briga, não tinha confusão, não tinha bebida, não tinha droga. Eles nos formaram segundo princípios bíblicos, que era a fé deles, né? Meus pais se converteram a Jesus ali quando eles tinham 19, 20 anos, e nos ensinaram a viver segundo esses princípios. E eu posso dizer que eu fui muito feliz. Aqui em Brasília, quando a gente veio para cá, Brasília era uma cidade ainda em desenvolvimento, em crescimento. Ainda é uma cidade muito nova, mas naquela época Brasília tinha 30 anos só. Então, era uma cidade com muito menos trânsito do que tem hoje, era uma cidade com menos violência, era uma cidade que tinha menos pobreza, era uma cidade enfim, muito acolhedora para quem vinha do Rio de Janeiro, né? A gente veio de uma outra realidade completamente diferente, onde a criança não podia fazer nada sem os pais. Aqui em Brasília a gente vivia embaixo dos blocos, brincando, correndo, se sujando naquela terra vermelha, que pra gente era algo muito diferente, né? Brasília, eu brincava que eu morava na 100 em obras, era a 111 Norte, e os prédios todos sendo construídos ainda, e enfim, o clima diferente, uma cidade diferente, mas uma cidade muito acolhedora, e uma cidade que terminou por nos formar a todos, a mim e aos meus irmãos, porque eu cheguei aqui com 6 anos, a minha irmã Júlia chegou aqui com 4, e o Gabriel, meu irmão mais novo, tinha 2 anos de idade só. Então, tudo o que nós nos formamos aqui. E meu pai, André e Sheila, continuaram trabalhando no Banco do Brasil, e depois de uns anos, você citou o pastorado, né? Depois de uns anos, no ano 2000, 10 anos depois de chegar aqui em Brasília, eles fundaram uma igreja que na época se chamava Ministério Apostólico Jesus, o Pão da Vida. Hoje é ID, Invasão da Eternidade. E nesses últimos 22 anos aí, a gente tem tido a alegria de compartilhar a palavra de Deus e fazer e cooperar com o Espírito Santo para fazer o reino de Deus avançar aqui em Brasília e no Distrito Federal, que tanto nos deu. É uma forma também de devolver um pouquinho para a cidade. Com certeza. E você falou que tem dois irmãos, não é? Quem era o mais bagunceiro desse time todo aí?
Ah, cara, os três bagunçavam demais. Era. Nós temos temperamentos muito diferentes. Criança briga demais, né? Hoje eu vejo meus filhos, eu tenho 2 filhos hoje, o Guilherme e o Felipe, e eu fico pensando o que os meus pais passaram com nós 3, né? Comigo, com a Júlia e com o Gabriel, porque, meu irmão, eles brigam por nada. É o dia inteiro um enchendo o saco do outro e tal. E eu vejo eles e eu me lembro da minha infância. Então, assim, a gente era muito bagunceiro. Brasília, como eu falei, tinha terra vermelha, aquela terra vermelha, um vermelho muito intenso. E a gente vivia embaixo dos blocos brincando, né? A gente estudava de tarde, descia, brincava de manhã e sujava a casa inteira. Meu pai tinha que botar plástico, a casa era de carpete, meu pai botava plástico no carpete, minha mãe botava lençóis em cima dos sofás, porque senão a gente sujava a casa inteira. Era uma bagunça legal. Agora, cada um tem um temperamento diferente, né? Meu irmão sempre foi mais tranquilo. Eu agora até consegui dominar um pouco, mas eu era o mais impetuoso dos 3 e a Júlia é um meio termo entre os 2. E a Júlia sofreu bastante, porque filha de 2 irmãos, homens, não era fácil para ela não. Mas, cara, foi muito legal, foi muito divertido. E assim, eu tenho certeza que a gente foi feliz demais. Eu tento reproduzir com os meus filhos, tenho certeza que os meus irmãos também fazem isso com os deles, a infância que os meus pais, que os nossos pais puderam nos dar. Né, com o mesmo ambiente saudável, com o mesmo ambiente de respeito, com o mesmo ambiente de uma criação com princípios bíblicos, com o mesmo ambiente onde a gente tenta gerar fé no coração deles, fé em Deus no coração deles, que a gente tenta mostrar para eles que a fé sempre vence o medo. Sim. E que a gente vive aquilo que a gente acredita que vai viver. Então, assim, foi uma experiência muito legal. E tem sido uma experiência muito legal. Agora, uma coisa que me chama muita atenção, Alex, é que a gente nasce com algumas coisas que são nossas, né? Você perguntou quem era o mais bagunceiro. Eu falei que o meu irmão era o mais tranquilo, era o mais impetuoso. E, cara, tem alguns traços de temperamento que hoje eu observo nos meus filhos, que eu falo, cara, nasceu assim. Uhum. Então, eu olho o meu filho mais velho, ele tem... no temperamento, um pouco dos traços que eu tinha, ele é mais impetuoso, aguerrido e tal. E o meu filho mais novo carrega outras coisas, assim, que eu me vejo também. Ontem, eu hoje moro no mesmo apartamento que morava com os meus pais. O apartamento do meu pai eu alugo dele. E ontem eu vi meu filho sentado na mesma, o mais novinho, que o temperamento é diferente do meu, na mesma posição que eu, com a perna cruzada do jeito que eu cruzava e lendo um livro sentado lá no cantinho. E ele tem só 6 anos. Eu falei, caraca, eu fiquei olhando para ele. Ele, o que foi, pai? Isso foi ontem. E eu falei, cara, eu sentava aí, nesse lugar onde você está sentado, eu cruzava a perna desse jeito e eu ficava lendo aí. Então, assim, cada criança tem um temperamento, cada criança leva um pouquinho do pai e da mãe, né? Tem outras coisas que eles puxaram da Renata, e quando eu olho para mim eu vejo muito essa essência do meu pai e da minha mãe também. Agora falando um pouco de Deus, eu acredito que isso é propósito de Deus. Deus é um Deus multigeracional, né? Ele se chama do Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E eu penso que uma das missões de todo pai e toda mãe é transmitir para os seus filhos não só a carga genética, né, que a gente transmite, mas princípios, valores, aquilo que a gente acredita e a fé em Deus. A gente ia até falar sobre isso, que era no meio dessa bagunça toda, os seus pais, é claro, ensinaram vocês muitos desses princípios que você ia falar aí. E eu queria saber se você tem algumas lembranças, né, desses momentos de ensino dos seus pais, né, o que você aprendeu com eles, né, quem você é como filho hoje também se dá pelo fato dos ensinamentos da educação que seus pais te deram, né? Legal. Com certeza absoluta. E eu acredito muito que o exemplo ensina mais do que o que você fala. Então, assim, a gente aprende por repetição, né? Todo ser humano aprende por repetição. A pessoa pode te falar uma coisa 500 vezes e você pode não assimilar aquilo, mas quando você vai lá e faz, ou quando você vê fazendo, você fala, é assim. E aí você repete, você vai assimilar aquilo ali. Então, o maior legado que eu penso assim que meus pais me deixaram foi a vida que eles tiveram. Então, eles me ensinaram fazendo. Eu via o que meus pais faziam. E o exemplo deles era um bom exemplo a ser seguido. Então, das minhas recordações, né, você perguntou do que você lembra assim? Cara, eu lembro da rotina do dia a dia, que ali eu aprendi muito, e lembro de algumas coisas que eles faziam intencionalmente. Então,
por exemplo, a gente aprendendo a ler, né, os 3, eu, o mais velho, aprendi antes dos outros 2, mas conforme a gente ia aprendendo, no culto que a gente fazia em casa toda semana, cada um dos filhos tinha que ir lendo um versículo. Então eu lia, aí depois a Júlia foi aprendendo a ler, ela passou a ler também, e você imagina essa leitura, né, de quem está aprendendo, tudo errado, sem pontuação e tal. E depois o Gabriel, ia na ordem, e meu pai lia, minha mãe lia, a gente lia, cada um ia lendo um versículo, e depois nós orávamos, e isso vai criando raízes dentro de você, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E isso vai criando raízes, isso vai moldando o seu caráter. Então, o exemplo é muito importante, e essa intencionalidade no sentido de moldar o caráter dos filhos pela Bíblia, eu acho que é muito importante. Porque além de ser, eu vou te falar como eu vejo, tá? Eu encontrei Jesus na Bíblia na minha adolescência. Deus está naquele livro, eu tenho certeza absoluta. Aquele livro, se você lê ele como um documento histórico, ele vai ser meio que uma letra morta, não produz muito efeito. Mas quando o Espírito de Deus vivifica a Bíblia em você, ela é viva e eficaz, e ela é capaz de transformar a vida das pessoas. Isso é um ponto. Então, aquele livro é vivo e ele é eficaz. Outro ponto ali tem muitos princípios e valores éticos e morais pelos quais as pessoas devem viver, e que, se forem aplicados na sociedade, produzem um resultado muito bom. Então, essas duas coisas, ou seja, estou falando de moldar caráter, estou falando de comportamento agora. Então, ali tem direcionamentos quanto a comportamento que, se aplicados na vida de alguém, eles produzem bom resultado, e se aplicados na sociedade em geral, vão produzir bons resultados. Então, dessas duas formas eu percebo que meus pais nos marcaram. A primeira, meio sem saber, pelo exemplo. Então, até hoje tem coisa que eu copio meu pai e minha mãe, e fico me lembrando de como eles agiam em casa, no tom da voz, nas palavras que eles usavam, como eles se comportavam quando se irritavam muito. Tem hora que é melhor você não falar, porque se você falar você vai criar mais um problema e não vai resolver nada. Tem como educar filhos, como dizer para eles o que fazer e o que não fazer, como disciplinar filhos. Enfim, eu tento repetir esses exemplos. Então isso é uma coisa, e a outra coisa é o que eles foram intencionais no sentido de moldar comportamento por meio de princípios judaico-cristãos, que são, no final das contas, o que fundou a civilização ocidental, né? O mundo ocidental se funda sobre esses princípios éticos e morais da judaico-cristãos, né? E é por isso, talvez, tenha muito disso na prosperidade que o Ocidente viveu nos últimos séculos e talvez milênios aí. E você falou de exemplo, né? Me fez lembrar aqui uma experiência, inclusive aqui compartilhando com vocês aqui, um testemunho que o Thiago, ele fez parte, né, da minha vida, em um dos retiros que eu participei, que foi na igreja, né, na qual ali na qual eu tô fazendo parte, né? AID. Um pedacinho do céu aqui. Isso. E aí eu participei de desses retiros da AID recentemente, e teve um momento, né, do retiro que o Thiago, ele foi orar pela minha esposa, né, que estava grávida. E quando ele foi orar, ele começou a falar em línguas, né? E naquele momento, eu não te falei isso, eu não sei. Não. Naquele momento, quando você estava falando em línguas ali, orando, né, pelo nosso bebê, na barriga da minha esposa, eu comecei a ver, a imaginar o meu filho correndo, como se eu estivesse vendo um filme dele correndo, crescendo. E daí, naquele momento que você falava em línguas, eu ouvia uma voz lá no meu íntimo dizendo: eu vou tornar teu filho um pastor, eu vou fazê-lo crescer, cheio da graça, do conhecimento e do entendimento de Deus. Então você vai ver seu filho crescer, se tornando um pastor. Aí beleza, eu fiquei com isso na mente, eu falei: nossa, isso foi Deus mesmo? Aí eu fiquei perguntando: mas isso foi Deus? Aí em um dos momentos das palestras eu ouvi, né, uma pregação que falava que se for um pensamento bom, algo que é bênção para você, é Deus falando. Aí eu saí de lá com essa certeza: Deus falou comigo sobre o meu filho, que ia tornar o meu filho um pastor. Aí beleza, aí passado alguns dias, né, eu ainda meditando sobre isso, refletindo sobre isso, eu perguntei: mas Deus, como que meu filho vai ser um pastor?
eu perguntei para Deus, né? E aí eu ouvi uma resposta que vai dentro do que você tá falando, né? Sobre ser exemplo. E Deus falou assim, você precisa ser um pastor na vida dele. Então assim, aí eu comecei, como assim? Eu vou tornar o seu filho um pastor, mas você precisa ser um pastor na vida dele. Legal. Aí eu fiquei, foi algo assim que me tocou bastante, né? Porque a gente às vezes pensa que ser pastor é só cuidar ali da igreja, né? É um título eclesiástico lá da igreja. Mas Deus me fez entender ali que eu precisava ser um pastor já, desde já, mesmo ainda ele estando no ventre ali da mãe dele, eu já precisava agir como pastor. E foi ali que eu comecei um devocional com ele. Legal. Tipo, com ele na barriga ainda, né? Então eu comecei um devocional e foi uma experiência muito bacana e me fez lembrar, porque você falou de exemplo. Então eu preciso ser um exemplo de pastor para que meu filho realmente cresça com essa promessa que Deus prometeu a ele, né? Através da sua oração ali, naquele momento. Legal. Cara, fico feliz de ter participado da sua história dessa forma. Você acredita que se você não falasse, eu não ia lembrar? Quando você foi falando, eu fui lembrando do que aconteceu. Que legal. Foi uma boa experiência. Muito bom. Bom, falando em filhos, né? O nosso podcast é Sou Filho. E como é o Thiago Manzoni como filho de Deus? O que você acredita, né? O que Deus foi construindo ao longo aí de todas as suas experiências de vida, com seus pais, na sua igreja. Quem é Thiago Manzoni? Qual é a identidade aí de filho de Deus, né? Filho de Deus, Thiago Manzoni. Conta aí um pouquinho pra gente. Então, você perguntou e respondeu. A minha identidade é essa, filho de Deus. Assim, isso é muito legal, porque muitas vezes a gente tem a tendência de, na nossa vida, achar que nós nos definimos, que nós somos aquilo que nós pensamos, que nós somos da forma que nós nos vemos, e outras vezes que as outras pessoas nos definem, que nós somos o que as outras pessoas dizem que nós somos. Mas há um propósito maior e há um ser, uma pessoa muito maior do que nós, que nos criou e nos designou para o propósito que Ele tem para nós aqui, que é Deus. Esse Deus nos chama de filhos, e essa é a nossa identidade. E eu falava aqui ainda há pouco das semelhanças que os meus filhos têm comigo. Você certamente vai viver isso. E a partir do momento que eu entendo que eu sou filho de Deus, e a Bíblia diz assim, hoje o negócio está pastoral aqui, né? A Bíblia diz assim em João capítulo 1, versículo 12, que a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, isso significa que eu carrego uma natureza humana, mas a partir do momento que eu passo a pertencer a Jesus, que eu recebo Jesus, eu carrego dentro de mim a essência divina também. E essa essência divina é uma espécie de DNA espiritual que me permite ser como Ele é. Então, isso muda radicalmente a forma como a gente encara a vida, porque Deus não tem impossibilidades e nós podemos acreditar que o nosso Pai, então, não tem impossibilidades. O nosso Pai é um Pai responsável que cuida de nós, é um Pai responsável que cuida de nós. O nosso Pai é um Pai que já projetou o nosso futuro, que já sabe para o que Ele nos designou. O nosso Pai é um Pai que nos ama, que nos perdoa, que já nos aceitou, a graça e o favor dEle já estão sobre as nossas vidas, desde o dia que Jesus se entregou lá na cruz. Isso tudo muda um pouco a forma como a gente enxerga a vida. Faz a gente entender que a nossa vida aqui não são só 70, 80, 90 anos e a gente está aqui de passagem, a propósito para as nossas vidas. Ainda que não haja glamour no propósito, ainda que não seja você ser reconhecido, você ser famoso, você ter muito dinheiro, Deus quer se fazer valer de nós para marcar a vida das pessoas, sabe? Para revelar quem Ele é na vida das pessoas, para revelar para os outros, por nosso intermédio, quem Ele é. Porque ele já veio aqui, Jesus já veio. Agora é com a gente. Sim. Nós somos o livro aberto que as pessoas leem todo dia, né? Exatamente. A carta de Deus para as pessoas somos nós. E me ver como filho, ter essa identidade, faz com que cada passo que eu dou na minha vida, ou que em cada passo que eu dou na minha vida, eu queira revelar esse Deus que faz tanto por mim e que é tanto na minha vida, né? Então essa essência de filho de Deus, ela define como eu vou trabalhar no meu escritório de advocacia, ela define como eu vou me comportar na pré-campanha, na pré-candidatura a deputado distrital, ela decide como eu vou me comportar numa conversa dessa, numa entrevista, em um podcast, como eu vou educar meus filhos, como eu trato minha esposa, define o que eu vou exteriorizar
O que está aqui dentro de mais precioso que eu quero colocar para fora, que eu quero que as pessoas conheçam? É a presença do meu Pai. É essa a essência de quem eu sou filho. É a natureza dele agindo em mim. E isso é um dos maiores mistérios da humanidade, porque Deus escolheu nós, seres humanos frágeis, como vasos de barro, e colocou dentro de nós o maior tesouro de todos, a maior preciosidade de todas, que é a presença dele mesmo. Então, eu sou isso e você é isso também. Cara, isso essa consciência muda a vida das pessoas. Entender isso pode mudar a vida de alguém para muito melhor. É isso mesmo. A gente repete, né, novamente, não só a gente, mas você que está nos assistindo, você é filho de Deus, e tudo isso que o Thiago falou é muito importante a gente sempre relembrar, né? Às vezes a gente se esquece que somos filhos de Deus e que Ele nos ama, e muitas vezes a gente busca desviar nossos caminhos, nossas rotas, e é por isso que eu te pergunto, Thiago, em algum momento da sua vida você quis se distanciar, ou algo te levou a caminhar por outros caminhos que não são caminhos de Deus, né? Por exemplo, quando você entrou na política, com certeza deve ter recebido algumas críticas, né? Principalmente no sentido de que um cristão entrando na política vai se desviar, vai corromper, né? E sobre isso, você pode falar? Posso, claro, cara. Assim, primeiro, eu não acredito na religião. Deus é uma pessoa com quem eu me relaciono, é meu pai, né? O podcast aqui, Sou Filho. Então, assim, não é algo, assim, é alguém, não é algo, não é o quê, é quem. Então, é claro que ao longo da vida a gente às vezes está mais próximo e às vezes menos próximo de alguém, mas nunca me passou pela cabeça encerrar esse relacionamento que eu tenho com o meu Pai do céu. Então, assim, e quem eu sou, essa essência, não muda de acordo com o lugar onde eu estou. Então, a gente está aqui hoje num podcast, Sou Filho, conversando sobre isso. E eu sou o que eu sou. E se a gente estivesse ali jogando futebol, eu ia ser a mesma pessoa. E você ia ver as mesmas características, as virtudes e os defeitos, porque o tempo inteiro a gente revela quem a gente é. E o ideal é que a gente revele muito mais sempre as virtudes do nosso pai do que a nossa essência humana, que nem sempre é muito boa. Mas nós somos o que nós somos. Então, se sair daqui, saindo daqui, eu vou ali assistir jogo dos meus filhos. Cara, é a mesma pessoa. Na política, é a mesma pessoa. E não faz sentido. Então, aqui a gente tem que deixar isso muito claro. Não faz sentido dizer assim, a política não é para os cristãos. Jesus falou assim, vós sois a luz do mundo. Se os cristãos se retiram da política, tudo o que sobra para a política é trevas e escuridão. Se aqueles que podem revelar Jesus se retiram, seja lá do que for, aqui a gente está falando da política, se a gente sai da política e deixa a política só para aqueles que não possuem essa natureza divina, então é só a natureza humana, com todas as suas falhas, com todas as suas debilidades, com todas as suas limitações, que vai se revelar na política. E durante alguns anos a gente viu isso acontecer, a gente vê isso acontecer. Então, o que eu acredito é que os cristãos, ao contrário de saírem da política e de criticarem aqueles que querem se lançar, eles devem participar ativamente da política. Se nós acreditamos nos valores morais que nós carregamos, se nós acreditamos nos princípios éticos que nós acreditamos, se nós acreditamos que a família deve ser preservada, se nós acreditamos que a prosperidade vem com o trabalho, se nós acreditamos na honestidade, na decência, então nós temos que estar na política, porque se nós nos retirarmos dela, isso tudo vai embora. E só ficam outros princípios e outros valores representados que não são os nossos. Então, assim, é muito importante que nós participemos. Agora, eu faço sempre a separação, e eu acho que eu fiz essa separação na live que a gente fez no Instagram. Uma coisa é o cristão na política. E, aliás, eu nem me lanço como pastor, porque quem está se candidatando não é o pastor. Quem está se candidatando é o cidadão. E eu não quero representar a religião evangélica. Eu não quero ser um representante da religião evangélica. Pelo contrário, eu quero representar para os cidadãos do Distrito Federal as bandeiras, as causas, os princípios e valores que eu defendo. Então, eu acredito na família. Eu acredito no casamento. Eu acredito que as nossas crianças devem ser preservadas. Eu acredito que as escolas devem
formar cidadãos capazes de competir no mercado de trabalho. Eu acredito que a educação básica deve ser priorizada porque é lá que a criança assimila tudo, é lá que ela é uma esponja e aprende tudo, e não o ensino superior, para onde é destinada a maior parte dos recursos voltados para a educação. Eu acredito que o empreendedor, isso aqui, esse estúdio onde a gente está gravando, esse cara ele tem que ter a vida dele facilitada. Eu acredito que a gente tem que ter menos burocracia, menos tributação, porque isso aqui gera receita, gera emprego, gera renda para as pessoas. E no final de tudo, o trabalho do político, o trabalho do governador, o trabalho do deputado, o trabalho do senador, o trabalho do presidente, é para as pessoas que estão lá na ponta, né? Então, esses princípios e esses valores são o que me movem para que eu me candidate. Então, não é o pastor, e aí eu quero fazer a separação que eu comecei fazendo e abrir esse parêntese. Eu não acredito que a igreja, a instituição, a igreja, deva se misturar com política. É por isso que a gente não usa o púlpito lá na igreja para fazer campanha. Você não vai ver isso acontecer, porque a gente não acredita que a igreja como instituição deva se misturar com a política. Agora, os cristãos, nós precisamos estar lá, porque nós somos a luz. E Jesus falou assim, o reino de Deus, ele é como fermento. Você coloca um pouco e ele leveda toda a massa. Então, se nós somos o fermento, os representantes do reino de Deus, nós precisamos estar inseridos em cada parte da sociedade. Então, no governo, nós devemos estar. Nos esportes, nós devemos estar. Na economia, nós devemos estar. Enfim, e por aí vai. Em cada pequeno segmento da nossa sociedade, é óbvio que os cristãos devem estar. E vou dizer mais, o cristão precisa entender, aí é o cristão de maneira geral, tá? Que todo o trabalho que ele faz deve ser desenvolvido com excelência. Porque o nosso trabalho também é adoração a Deus. Porque às vezes o cristão ele tem a falsa impressão, a falsa representação da realidade na cabeça dele de que ele adora a Deus quando ele está domingo na igreja, seja na igreja evangélica, seja na missa, onde for. Não é. A gente adora a Deus em tudo o que nós fazemos. E o nosso trabalho também é adoração a Deus. Aquilo que nós fazemos no nosso trabalho também é adoração a Deus. E eu acho que quando nós compreendermos isso, a luz de Jesus vai brilhar de maneira muito mais intensa e as pessoas vão poder ver um Jesus que elas ainda não conhecem, que não é o Jesus que a religião prega, é o Jesus do dia a dia, que está com a gente o tempo todo, que se preocupa com a nossa vida nos mínimos detalhes, com a nossa família, com o nosso trabalho, com as nossas dores, com as nossas aflições, com as nossas angústias, enfim. Isso é muito interessante você falando isso, porque eu confesso que no início, quando eu comecei a investir na área da comunicação, desenvolvendo alguns projetos que eu tenho, eu fiquei um pouco receoso, né? Porque, eu tô fazendo algo que eu tô mexendo com pessoas do mundo, com coisas do mundo, e meio que eu posso me perder ali. E eu ficava meio assim, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tenho que investir na comunicação? Será que realmente é uma área que eu tenho que investir? E eu ficava meio receoso mesmo por conta de eu ter esse pensamento, né? De se eu me misturar com essas coisas do mundo, no sentido, quando eu falo do mundo, nessas secular. Áreas, né? Isso, nessas coisas seculares, nessas áreas seculares, eu posso me perder, então eu ficava com o pé atrás. Quando eu entendi que não era assim, que não era bem assim, quando eu entendi que realmente o cristão ele precisa estar nessas áreas, em todas as áreas da sociedade, foi quando eu comecei a investir mesmo, né, pesado mesmo na área da comunicação, em alguns projetos que eu desenvolvi, e começou a realmente a abranger, e eu sabia que Deus iria me usar ali, de alguma maneira, só que eu não sabia como, né? Hoje já consigo entender, né? Tanto é que nós estamos aqui hoje fazendo esse podcast, foi através de projetos da comunicação que eu criei, que eu desenvolvi, e eu tô aqui hoje. Então, assim, hoje eu tô começando a entender, a compreender o porquê que o Senhor ele começou a me usar nessa área. Então, muitas vezes as pessoas, elas se prendem, né, a uma religião, a uma doutrina, e não vivem o que Deus quer que elas vivam, né? Muitas vezes não vivem os planos de Deus da forma como Deus quer que ela viva por causa de uma doutrina, de uma religião, né? Tô de acordo, e graças a Deus que você foi para comunicação. Então é isso. Gente, esse podcast, Sou Filho, Tiago, eu criei
no intuito de mostrar exatamente essa conversa que nós estamos tendo, para as pessoas poderem entender que, como filhos de Deus, nós podemos ir além, né? Nós podemos fazer muito mais. Então aqui vão passar pessoas que de diversas áreas, pessoas com várias histórias, para mostrar o que Deus tem feito, o que Deus vai fazer, né? E o que Deus pode usá-las. E Deus ele tem começado a te usar, na verdade, não é de agora, né? Você, em uma outra campanha eleitoral, você se candidatou, não é isso? E Deus tem começado a usar vários cristãos na área da política, né? Muitos estão aí realmente levantando bandeiras, defendendo, né, causas aí realmente com princípios cristãos, e você é um deles, né? Como tem sido essa experiência de ser usado, né, como filho de Deus na área da política para você? Como começou, né, e como tem sido essa experiência? Legal, cara. Começou de uma indignação ali 2015, 2016, no final do governo Dilma. Na verdade, eu sempre gostei de política e já tinha algo dentro de mim nessa direção. E ali no final de 2015, início de 2016, era o final do governo da Dilma. Não sei se quem está nos assistindo lembra, mas o Brasil estava quebrado, falido, era muito desemprego, inflação alta, mais dificuldades, empresas falindo, e o PT destruindo de maneira intencional os nossos princípios, os nossos valores, atacando a família, atacando o casamento, atacando as crianças. Enfim, e na minha cabeça era como se eles estivessem colocando tudo de cabeça para baixo, né? E os princípios e valores. Por que eu falo tanto de princípios e valores? Porque a nossa sociedade, o futuro dela é determinado por aquilo que ela acredita, pelos princípios pelos quais ela vive, né? Então o direito e a legislação muitas vezes acompanham as alterações sociais e outras vezes eles criam alterações sociais. Então, nos anos de governo de esquerda aqui no Brasil, a nossa sociedade ela foi sendo alterada e atacada nos seus valores mais caros, naquilo que é mais precioso, que são os valores de família, além da destruição econômica que eu falei. Então isso mexia demais comigo, e quando meu segundo filho nasceu, em outubro de 2015, o ministro da Educação era o Fernando Haddad, e voltou aquela história, não sei se você vai se lembrar disso, do kit gay nas escolas. E aquilo para mim, aquilo era uma violência contra quem não pode se proteger, né? E eu não tenho nada contra quem chega na idade adulta e decide ter uma vida sexual diferente daquela que eu acredito que é a saudável ou que é a melhor. A pessoa é livre para fazer suas escolhas, cada um é livre para fazer suas escolhas, e cada um de nós vive as consequências das escolhas que faz. Mas a partir do momento que você começa a criar política pública para sexualizar as nossas crianças de maneira prematura, de maneira inadequada, e ainda mais, e tanto pior, de maneira a introduzir conceitos sexuais que divergem daquilo que a maioria das famílias acredita, porque o Brasil é um país preponderantemente cristão, católico, evangélico, espírita e outras religiões, todas cristãs. E a família cristã, que eles chamam de família tradicional, a família nos moldes bíblicos, ela é uma família que nasce lá no Jardim do Éden, na história bíblica, é Adão e Eva. E a partir daí as famílias se multiplicam. Então atacar isso, tentar destruir isso por meio de políticas públicas, com a utilização de dinheiro público, que no final das contas é dinheiro nosso, que nós pagamos imposto, aquilo me afligiu de tal forma que eu decidi me lançar candidato, e eu não sabia muito como fazer campanha. Liguei para as pessoas, fiz uma lista com 500 nomes das pessoas mais próximas de mim, abri rede social que eu não tinha. Aliás, se você quiser seguir, é essa aqui, @Thiago Manzoni DF. E o Eu Acredito, porque nós acreditamos que vamos vencer a eleição no dia 2 de outubro. Então, se você quiser me conhecer um pouco mais, e um pouco mais do que eu acredito, é só entrar lá, qualquer rede social, Instagram, Facebook, YouTube,
é @ThiagoManzoniDF. Então eu abri rede social, fiz essa lista e fui pedindo apoio para as pessoas. Não tinha dinheiro, não usei dinheiro público na campanha. Eu tenho um conceito assim, imposto é uma expoliação legal, né? Então o imposto o governo, o Estado criou uma lei pela qual você produz, por meio da riqueza que você produz com o seu trabalho, o Marcelo produz com o trabalho dele, eu produzo com o meu trabalho, ele retira para si uma parte disso. Nos chamam de contribuintes. Eu não estou contribuindo com nada, estão tirando de mim a força. Eu contribuo lá na igreja, que eu dou quanto eu quiser, se eu quiser, né? Pro Estado, com o Estado eu não contribuo, eles tiram de mim a força, né? Se eu estou andando ali na rua e alguém tira meu dinheiro à força, tem um nome, roubo. Né? Mas quando o Estado faz isso, aí você é contribuinte. Aí eles pegam o nosso dinheiro, né, para utilizar em campanha eleitoral. Eu não acredito nisso. Então eu fiz uma campanha sem dinheiro público, eu fiz uma campanha barata, só com o apoio de pessoas que acreditavam. E essa campanha nos tirou do 0 voto, ninguém sabia quem era Thiago Manzoni, ninguém me conhecia no mundo político, eu sempre fui advogado e algumas pessoas me conheciam da igreja. A gente saiu do 0 para quase 12 mil votos. E ali, cara, eu criei um método meio instintivo de criar base eleitoral. Eu falei, meu irmão, isso aqui funciona. Isso aqui que eu fiz funciona. Então, o fato de eu ter criado bases eleitorais em regiões administrativas diferentes, ter criado núcleos de multiplicadores, e isso ser voluntário, ninguém recebeu R$1 para ajudar, e o efeito que isso causou, nos levando a quase 12 mil votos, eu falei, isso aqui funciona. Agora a gente vem para... Só que eu fui candidato a federal. Agora a gente vem para uma candidatura a deputado distrital, né? Hoje eu sou pré-candidato a distrital pelo PL, e o nosso modelo é absolutamente o mesmo. Só que se em 2018 eu tinha 178 multiplicadores de votos cadastrados, hoje eu já tenho 544 multiplicadores de votos cadastrados. Então a tendência é que isso continue crescendo e eles não se reúnem, isso é muito importante, Alex, eles não se reúnem ao redor do nome do Thiago. Não é o Thiago, não é um projeto personalista, não é algo que o Thiago quer fazer uma carreira política. Até pode acontecer, se Deus me levar para isso, tá tudo bem, mas é um projeto ao redor de princípios e valores. Sabe, eu percebo que as pessoas, o eleitor médio brasileiro e brasiliense, ele procura candidatos que defendam o que ele acredita. E o que a maioria das pessoas acredita é família e trabalho. Família e trabalho. Família e trabalho. Então, quando as pessoas sabem que existem candidaturas como a nossa, a tendência é que elas apoiem. E nós temos feito isso, temos levado essas bandeiras. Somos a favor da vida, desde a sua concepção, somos a favor da família, somos a favor do direito do cidadão de se armar para proteger a sua família, proteger a sua propriedade. É um direito. Eu não tenho arma, mas eu acho que quem quer ter tem que ter o direito de ter, desde que preencha os requisitos da lei, desde que passe por todos os processos, ele tem que ter esse direito. Nós somos... Então, portanto, contra a legalização do aborto, nós somos contra a legalização das drogas, nós somos a favor das liberdades individuais, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade negocial, liberdade empresarial, que é muito importante. Durante muitos anos no Brasil, quem escolhia quem ia ficar rico e quem não ia era o governo, por meio do BNDES, financiamento com dinheiro de imposto. Então a gente viu aí grandes empreiteiras, só eles ficaram ricos no Brasil. A gente viu o Petrolão, a gente viu o esquema que acontecia. Sou a favor das liberdades individuais, sou a favor de um Estado menor, um Estado que gere menos custo, que onere menos o cidadão, um Estado que precise de menos imposto, precisa de menos dinheiro nosso, deixa a gente produzir, deixa a gente trabalhar, deixa a gente movimentar a economia, sabe? Sou a favor de menos encargos trabalhistas, sou a favor de flexibilizar tudo que a gente puder flexibilizar em relação a normas trabalhistas. É um contrato entre mim e você, sabe? E sob o rótulo de dar direitos, o que o Estado gera no final é desemprego. Porque se você tem tanto encargo trabalhista que um funcionário que você contrata por 1.500 te custa no final 2.400, você não consegue contratar os dois que você precisava. Você tem 3.000, você podia contratar 2 funcionários para ganhar 1.500, mas o de 1.500 te custa 2.400. Então, no final, você vai ter que ter 4.800, você não tem. Tem uma pessoa desempregada por conta do que se chamou de direito trabalhista, né? Então, a gente tem que debater essas coisas de maneira mais aberta e tem que fazer a população entender que, às vezes, o que é direito, na verdade, está impedindo a gente de crescer.
Então, sou a favor de liberdade individual, como ia falando, liberdade de expressão. Hoje a gente mora num país que a gente não pode falar o que quer, né? Não é só o politicamente correto, não é só a censura do politicamente correto. Hoje teve parlamentar que foi preso porque gravou um vídeo ofensivo contra ministros do Supremo. Não sou a favor daquele vídeo, não sou a favor daquelas palavras, não sou a favor do que o deputado disse, mas ele não pode ser preso por isso. Ele não pode ser preso pelo que ele falou. Sim. Não existe crime de opinião, não pode existir crime de opinião, menos ainda de um parlamentar. Então nós temos que preservar isso tudo, sou a favor da vida, da liberdade e da propriedade privada, de maneira geral. Pode falar. Você falou de liberdade de opinião, você usa, né, bastante as redes sociais, por exemplo, quando acontece algum caso polêmico aí, né? Por exemplo, acho que o do ator lá que agrediu, outros casos do tipo, você sempre usa as redes sociais para manifestar a sua opinião, para dar seu ponto de vista e isso tem sido até bastante proveitoso para sua campanha, né? Tem sido proveitoso. A gente tenta, dentro do que pode, aproveitar esses temas, esses fatos que acontecem e que tenham a ver com os temas que nós defendemos para expor e deixar ali a marca da nossa opinião. Aliás, hoje eu tenho que gravar aquela cantora aqui do Brasil, a Anitta. Sim. Ela pediu pro Lula, Lula, eu tô te apoiando tanto aqui, tem que apoiar a liberação da maconha e tal, não sei o quê, papapá. Não sabe nada, não sabe a porta que é a maconha para outras drogas, não sabe o mal que as drogas causam na sociedade, não sabe como isso repercute lá na ponta em violência dentro de casa, do viciado que não consegue dinheiro para comprar as coisas e assalta os pais idosos, rouba mesmo, bate, sai para a rua para roubar. Então, assim, as drogas são um problema muito grave e muito complexo para a gente tratar dessa forma. Enfim, então esses temas a gente tenta sempre abordar, pegando fatos e mostrando, aqui aconteceu esse fato, que a gente acredita é isso, isso, isso. Teve um outro também que eu gravei recentemente, que foi sobre uma operação policial em que os bandidos morreram e nenhum policial morreu. E a mídia trata isso num tom assim, de pesar. Nenhum policial morreu. Como se eles estivessem torcendo para morrer algum policial. Ora, se eu tenho heróis que saem de casa para trabalhar, para colocar o peito na minha frente, trocar tiro com um bandido, houve uma troca de tiros e nenhum deles morreu, eu não vou me entristecer por isso. É óbvio que eu queria que ninguém tivesse morrido, eu queria que não existisse bandido. E eu queria que os bandidos não estivessem segurando um fuzil e trocando tiro com a polícia. Mas eles estão. E se eles estão trocando tiro com a polícia, então eu estou do lado da polícia. Porque quem saiu de casa para defender a mim e a minha família, se colocando em risco, foi o policial. Então, eu vejo, até é importante tocar nesse ponto, eu gravei esse vídeo, mas não falei o que eu vou falar aqui agora. Como é que eu vejo a polícia? Quando a família falha, quando o Estado falha, quando a sociedade falha, quando a família falha, quando a escola falha, quando a sociedade falha, quando a religião falha, você tem a polícia, que é a separação entre nós, o que a gente vive hoje, e o caos absoluto. Então, se tudo falhou e você tem um meliante que sai de casa fortemente armado para praticar crimes dos mais diversos, estupro, latrocínio, homicídio, seja lá o que for, cara, você tem a polícia para nos defender disso, eu estou com a polícia sempre. Então, esses vídeos, é até engraçado que isso seja polêmico, porque na minha cabeça isso não tem polêmica nenhuma, assim, eu não tenho dúvida. Né? É o que você acredita, você expõe o que você acredita. E as pessoas às vezes acham que isso é polêmico, mas a polêmica na rede social ela é boa, né? Porque ela gera atração. Sim. E isso faz com que a gente vá ficando conhecido e com certeza ajuda aí na candidatura que vai ser lançada, se tudo der certo, se Deus quiser, sim, no início de agosto. E como você se levanta aí para se posicionar, né, sobre esses assuntos, é claro que dentro das bandeiras que você apoia, levanta e acredita, muita gente não acredita, discorda de você, de outras pessoas que acreditam no que você também acredita, e são chamados haters que chegam nas nossas redes sociais o tempo todo, nos criticando, falando mal a respeito daquilo que a gente acredita, e como que você lida, né, com essas questões de críticas na internet? Você já recebeu muitas? Já recebi mais do que recebo hoje, mas ainda recebo. Cara, tá tudo bem.
eu falei o que eu penso, a pessoa tem o direito de ir lá e dizer o que ela pensa também. Se não for com ofensa, se não for com ameaça, tá tudo certo. Não tem problema não, ele tem o direito de falar o que ele pensa. Eu até sugiro, às vezes a pessoa discorda tanto e com tanta veemência que eu sugiro, pô, grava um vídeo no seu canal falando o contrário do que eu falei, não precisa vir aqui para dizer, né? Mas tá no direito dela, tá tudo bem, tá tudo em casa. É isso aí. E agora pra gente falar um pouquinho sobre, voltando aí um pouquinho lá no início do nosso bate-papo, você falou, né, sobre a sua infância, falou sobre o seu relacionamento com seus pais e hoje, como você passa isso para os seus filhos, né? Eu sei que você já falou um pouquinho, mas como que você passa isso para os seus filhos? Você falou um pouquinho sobre a educação também, né? Que você disse aí que é importante. E como que é a sua educação que você passa para os seus filhos? Isso é importante também de tocar nesse assunto. Quem educa os filhos são os pais. A escola ensina e prepara para o mercado de trabalho. Essa é a minha opinião. Então, educação é função de pai e de mãe. A renúncia dos pais em relação a essa obrigação, a essa responsabilidade que eles têm, está criando uma geração de filhos que é mais educado pelo Estado, por meio das escolas, o que é um erro, do que pelos pais. E muitas vezes os pais, eles querem que é a escola que eduque, né? E isso é um erro, porque os filhos são responsabilidade dos pais. Então, e essa escolha, ela traz as suas consequências também. Então, a gente tem muitas vezes adolescentes que vão chegando na juventude, na idade adulta, com princípios completamente diferentes dos pais, porque os pais deixaram de cumprir o dever deles, a missão deles de educar, né? E às vezes, quando não transferem isso para a escola, transferem isso aí, na minha opinião, é até pior, para televisão, para YouTube, Então, a gente tem uma geração hoje de adolescentes deprimida, infelizmente. Muitos cometem suicídio, né? Nunca o índice de suicídio na adolescência e na juventude foi tão alto quanto é hoje. E nas crianças também. E não é possível que isso seja certo, né? Porque a criança ela é feliz. O natural da criança é ser feliz, exceto se ela está sofrendo algum tipo de violência, de abuso, né? E aqui não me refiro só a abuso sexual. E nem só violência sexual, mas há outros abusos e outras violências que as crianças sofrem, como o fato de serem abandonadas na frente de um monitor. Sim. Isso também é uma forma de violência, né? Então, às vezes o pai querendo se livrar ali, né, entrega o celular, o filho passa o dia lá, tá exato. Tudo bem para os pais, muitas vezes. E eu acho que chegou o tempo, Alex, das famílias se reconciliarem consigo mesmas, dos pais se reconciliarem com os filhos, dos filhos se reconciliarem com os pais, da nossa sociedade se reconciliar com os valores éticos e morais que vão nos conduzir à prosperidade novamente. Chegou um tempo de nós nos reconciliarmos com isso, e isso passa pela educação dos nossos filhos. Então, tudo que eu carrego de melhor em mim, eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. E eu digo que lá em casa era assim, o meu pai, ele nos ensinou a ter os pés no chão, um cara extremamente metódico, realista, fazedor de planilha, tudo dele era planilha. E a minha mãe vivia com a cabeça nas nuvens, a minha mãe era uma sonhadora. E tudo que a minha mãe sonhou, ela conquistou na vida. Minha mãe faleceu, né, em 2011, no dia 29 de abril de 2011, Deus recolheu minha mãe. Mas a gente cresceu com essas duas naturezas existindo na nossa casa. E a gente aprendeu, vivendo, que tudo o que você sonha, você alcança. Você nunca vai além do que você sonhar. Tudo que você conseguir imaginar, tudo que você conseguir ver nos seus sonhos aí na sua mente, é aí que você vai chegar. Tudo que você acreditar que você vai chegar, você vai chegar. Tudo que você acreditar que você vai fazer, você vai fazer. Então a gente cresceu com essas duas essências. Eu até gravei um vídeo e postei no Instagram falando sobre isso. Eu me vejo meio assim, eu sou um cara que tem a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Então, a gente cresceu assim, eu tento transmitir isso para os meus filhos, além do caráter, né? Eu tento mostrar para eles, isso vi em casa também a vida inteira. Se você fala que uma coisa é essa coisa tem que ser. Você não pode ser um mentiroso, né? A verdade é a verdade. A verdade pode ser até ruim para você naquele momento, mas você tem que dizer a verdade. Porque se as pessoas perderem a confiança em você, se você perder a credibilidade, você perdeu tudo, né?
Então, eu cresci num ambiente de fidelidade. Meu pai e minha mãe sempre foram fiéis, não só aquilo que eles acreditavam, mas fiéis entre si, fiéis aos filhos. Tinham que trabalhar, lógico, tinham que trabalhar, mas eram um homem e uma mulher voltados para a família. E eu tento fazer da mesma forma, eu e a Renata, minha esposa. Nós trabalhamos, todo mundo precisa trabalhar, mas nós sempre tentamos nos voltar para a família, tentamos estar sempre com os meninos, passar tempo com os meninos, ter tempo de qualidade com os nossos filhos, porque isso é educar, né? Mais do que falar sobre aquilo que você acredita que é o certo, os nossos filhos precisam ver nas nossas vidas aquilo que nós acreditamos que é o certo, e para eles verem, para eles enxergarem, a gente precisa estar perto deles, né? E nessa rotina do dia a dia que a educação se dá. Então, eu acho que chegou o tempo da gente se reconciliar com isso, da nossa sociedade se reconciliar com isso, dos filhos voltarem para os pais, dos pais voltarem para os filhos. Chegou o tempo da gente se reconciliar com uns comportamentos mais antigos. Então, assim, então que no caso, até você fora de acredita moda. que essa reestruturação na família, né, que você falou aí da sua educação, que você recebeu, que você passa para os seus filhos, essa reestruturação na família, né, de modo geral, né, de todo mundo, precisa começar não na política, através de ações do governo, mas os próprios cidadãos. Não, cidadãos. isso é a gente. Isso é a gente. gente. Eu só quero ser uma voz para falar isso de lá e para defender nossas crianças. Não vai ter se depender de mim, não vai ter banheiro trans em escola, isso não existe. Banheiro unissexo não existe, nem em shopping, nem em lugar nenhum. Se depender de mim, não tem dinheiro público para financiar a destruição da família. Então, se depender de mim, a marcha gay pode acontecer, aí a parada LGBTQI, não sei das quantas, ela pode acontecer, sem R$1 de dinheiro público. O dinheiro público não é para isso. A gente tem outras prioridades, tem saúde, tem educação, tem transporte público. Então eu quero ser uma voz. Eu não quero impor o meu estilo de vida a ninguém, mas eu quero ser uma voz que vai falar pela maioria que acredita no que eu acredito. Então o parlamentar, a atividade é de parlar, né? Muito mais do que legislar, até porque a competência legislativa do deputado distrital é muito restrita. Então o que o deputado distrital tem que fazer principalmente? Fiscalizar o executivo. E esse é um compromisso que eu tenho. Se for eleito, fiscalizarei o executivo. E ele tem que defender aquilo que ele acredita e evitar, na maioria das vezes, que políticas públicas inadequadas sejam implementadas com dinheiro do pagador de imposto. Aliás, eu queria convidar você a entrar em thiagomanzoni.com.br. Lá estão todas as nossas propostas, tudo que a gente acredita está lá. Você está convidado a conhecer. Mas essa missão é das famílias. É das famílias. E a família é a base de tudo. A família é a base da sociedade. A família é a base de tudo que nós vamos construir como sociedade. Se a família está destruída, a sociedade está destruída. Mas se nós, os indivíduos... Galera, presta atenção. A responsabilidade é sempre do indivíduo. A gente não pode ficar transferindo para o Estado a responsabilidade que é da nossa vida. O que é da nossa vida, o que diz respeito a nós, é responsabilidade nossa. É o indivíduo que é responsável, é o cidadão que é responsável. Nós somos responsáveis por cada escolha que a gente faz e pelas consequências das nossas escolhas. Então é um tempo de reconciliação nossa e depois da nossa política, por meio de quem a gente vai escolher para estar lá. Mas é uma reconciliação nossa com os nossos princípios, com os nossos valores. É uma reconciliação nossa com o respeito aos mais velhos. É uma reconciliação nossa com os nossos pais, com os nossos avós, com o que eles deixaram para nós de princípio e de valor, sabe? Às vezes se a gente for parar para olhar a história do Brasil é riquíssima. Nós temos heróis na nossa história. É um tempo de nós nos reconciliarmos com a nossa história, com os nossos heróis, com as nossas liberdades, sabe? Com o trabalho. Houve por umas décadas aí um privilégio das pessoas que optam por não trabalhar. Galera, vamos trabalhar. Né? Outro dia o Paulo Guedes, há uns anos aí, ele falou, vai trabalhar, vagabundo, e foi, meu irmão, achincalhado porque falou essa frase. Galera, vai trabalhar, a gente precisa trabalhar, vamos produzir alguma coisa. Não existe receber dinheiro sem lastro de produtividade, sem eu ter feito alguma coisa. Não existe o Marcelo que está aqui receber alguma coisa se ele não produziu algo aqui. Não existe você receber alguma coisa se não produziu. Vamos trabalhar. Então é um tempo de reconciliação.
E eu penso que nas próximas décadas, Alex, Brasília e o Brasil vão viver o melhor momento da sua história recente. A gente tem se reconciliado, o governo Bolsonaro tem muito a ver com isso. O governo Bolsonaro é um governo excelente, a gente passou por uma pandemia e uma guerra, nossa economia está boa, estamos gerando emprego, tem ferrovia, chegou água no Nordeste, sabe? Eu vejo assim, a plataforma que a gente precisa para dar o próximo passo, ela está construída já. Governo Bolsonaro, ministro Tarcísio, ministro Paulo Guedes, ministra Maria Tereza, ministra Damares, essa galera fez um trabalho maravilhoso. Agora a gente tem que pavimentar isso, a gente tem que continuar essa reconciliação. E é uma reconciliação também com a honestidade, uma reconciliação com a decência, uma reconciliação com a verdade, uma reconciliação com a simplicidade. Sabe, a política tinha ficado muito distante do povo. E aí vem um governo que traz a política de volta. O presidente, ele desce no meio da rua para encontrar as pessoas, ele come, para no churrasquinho e come, para no cachorro-quente e come. Chegou um tempo de reconciliação e o Brasil vai viver, vai experimentar os melhores anos da sua história recente, eu não tenho dúvida disso, meu amigo. E o interessante, você falou no Bolsonaro, né? O slogan dele é Deus, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Você, Thiago Manzoni, acredita que Deus tem que estar ali no meio de tudo. Deus tem que estar no meio de tudo. Para poder realmente as famílias se reestruturarem novamente. Não né? tenho dúvida. Sem Deus isso é impossível. Sem Deus isso é impossível. Aliás, eu tenho orgulho e felicidade de fazer campanha para um presidente que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é uma verdade absoluta que rege o universo. A verdade é Jesus. Ele falou assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vê ao Pai se não for por mim. Então, eu tenho orgulho de um presidente que não tem vergonha e não fica escondendo o Deus dele, sabe? Ele é cristão, ponto final, é católico, acredita em Deus, ponto final, acredita na Bíblia, ponto final. Ele não esconde isso de ninguém. As pessoas tentam acusá-lo disso como se isso fosse algo errado e ele jamais se esconde. Ele não nega a fé dele, ele não esconde a fé dele, ele não tenta parecer que ele não é o que ele é. E isso me alegra, cara, isso me alegra, porque esses princípios e esses valores estão permeando hoje os ministérios, as secretarias, as políticas públicas, e isso tem feito o Brasil prosperar. Então, hoje o Brasil está com mais empregos gerados. Hoje o Brasil tem mais empregos com carteira assinada do que jamais teve desde que a série histórica de avaliação disso começou. E nós passamos por uma pandemia e estamos numa guerra lá da Rússia com a Ucrânia, que interfere diretamente na economia global. Então, nós temos um governo liberal na economia, que está dando liberdade para as pessoas empreenderem. Nós temos a edição da lei da liberdade econômica, nós temos o Brasil construindo ferrovias que facilitam o deslocamento das nossas cargas, nós temos um agro que é um agronegócio que é o celeiro do mundo, nós temos um PIB que já se recuperou depois da pandemia. Então, cara, o nosso caminho é muito bom, a gente só precisa continuar trilhando nesse caminho no que diz respeito ao governo federal. Vai dar certo, o Brasil vai dar certo. É isso aí. E só pra gente finalizar, Thiago, deixe suas considerações finais, né, sobre sua vida como um todo aí no meio do cristianismo, né, para a galera que está nos assistindo, né, seus futuros eleitores, talvez, né? Então deixa aí suas considerações finais, o microfone é todo seu, fica à vontade. Valeu, Alex. Cara, é uma pena que eu não posso pedir voto aqui, porque eu ainda tô na pré-campanha, e se eu pedir voto, eu posso sofrer as consequências. Mas eu posso te convidar para conhecer o que eu acredito, e se você decidir apoiar essas causas, para mim vai ser uma honra muito grande. Eu queria deixar como mensagem final que lá no Éden, no início de tudo, a terra era uma extensão do reino de Deus. Deus, ele descia todos os dias para estar com Adão e Adão e Eva, a espécie humana, portanto, era representante de Deus aqui na terra. Esse lugar era um pedaço do céu. Isso ficou perdido por uns tempos, desde que Adão e Eva se afastaram de Deus, e Jesus veio e nos reconciliou consigo mesmo, e quando morreu na cruz, a Bíblia diz que ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. E eu queria deixar um convite para você que está nos assistindo, para você conhecer esse Jesus, e a partir do momento que você conhecê-lo,
você ser mais um agente a trazer de volta o céu para a terra. Porque a religião diz para a gente que quando a gente morrer a gente vai para o céu. Jesus falou para a gente que o reino dos céus estava disponível aqui para a gente. Então eu quero eu quero convidar você a conhecer esse Jesus e a ser mais um agente trazendo o céu para a terra. É possível viver estável, é possível viver em paz, com alegria e com justiça. Romanos capítulo 14, versículo 17, se a minha memória não está me traindo agora, diz que o reino de Deus é paz, alegria e justiça. É tudo que nós queremos. E o reino de Deus está disponível para a gente hoje, aqui, agora, nesse momento. Eu quero te convidar a conhecer isso. E é na nossa vida, no dia a dia. Não é só numa igreja, não é numa atividade religiosa, é aqui nesse podcast que a gente está fazendo, é no nosso trabalho, é em tudo que a gente desempenha. Queria deixar essa mensagem para você e dizer para você que, como está aqui atrás, entrou ali agora, você é filho de Deus. Se você partir dessa plataforma, sua vida vai dar certo. Um abraço, obrigado por nos assistir até aqui, eu espero que você tenha gostado. Alex, obrigado pelo convite para estar estreando aqui, para mim é uma honra. Marcelão, obrigado por estar aqui com a gente, proporcionando esse momento. Valeu demais, um abraço. Eu que agradeço, né? Muito obrigado. É uma honra também para mim. E agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui, né? Muito obrigado a todos. Quero agradecer também todo mundo que está me apoiando com esse projeto, né? O Marcelo Aderbal, Start 7 Produções. Se você deseja fazer seu podcast aqui nos estúdios da Star 7, então procura, vai estar aí na tela todos os contatos, né? Agradecer também a equipe que me ajudou a desenvolver esse projeto, o Maicon Douglas, muito obrigado, e a todos vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado mais uma vez, Thiago. Tamo junto, né? Tive a vontade de trazer o Thiago pra cá, pra estreia. Eu poderia colocar você em um outro episódio, mas eu falei, cara, eu quero ele pra estrear aqui, porque o Thiago, como vocês viram, né, ele tem bastante conhecimento no sentido do que a sociedade está precisando, né? Então, nós precisamos ouvir esses tipos de diálogos, de conversa que a gente teve hoje, para realmente ver se abre a mente de muita gente, né? Nós precisamos disso. Nós precisamos apoiar pessoas que estejam dispostas a falar realmente a verdade, a discursar como ele tem feito isso nas redes sociais, através aí da sua campanha. E a gente fica muito feliz que Deus tem levantado pessoas assim, filhos assim. A gente se encontra no próximo sábado com mais um episódio do Sou Filho. Muito obrigado e valeu. Abraço, velho.